Olá, meu nome é Larissa e o nosso grupo vai falar sobre resinas compostas. E eu vou começar falando sobre o uso de resina composta na odontologia. Bom, resina composta é um biomaterial utilizado em restaurações diretas e indiretas na odontologia, tanto em dentes anteriores como dentes posteriores. Porém, as resinas compostas sofrem degradação ao longo do tempo. Com isso, é necessário que o paciente sempre vá ao dentista, para o dentista manter sempre uma avaliação periódica da integridade das margens da restauração, com a finalidade, então, de manter uma boa preservação da remanescência dentária, que é o que importa, né? E se observarmos a evolução dos materiais dentários, nós podemos perceber que muitos produtos foram desenvolvidos visando a reabilitação, a estética e também a resistência ao meio bucal. E a grande vantagem da resina dental, quando comparada a outros materiais dentários, é a sua preservação de tecido dental, né? Já que ela se trata de um material adesivo, ela não necessita de um desgaste excessivo das estruturas dentais, que prejudica muito a cavidade bucal, né? Então, dessa forma, é possível manter com as resinas compostas uma estrutura dental sadia para o paciente. Meu nome é Lavínia e vou estar falando para vocês a composição das resinas compostas. A resina composta é um dos materiais mais importantes da odontologia moderna e elas são feitas por 4 elementos. Esses elementos são matriz orgânica, agente de união, partículas de carga e agentes iniciadores da reação química. Vou estar falando um pouco melhor sobre a matriz orgânica agora para vocês. A matriz orgânica é o componente responsável por unir toda a estrutura. Ela é formada por polímeros derivados de monômeros de metacrilatos, sendo o bis-GMA o principal. Além dele, encontramos outros monômeros como o DMA, TEG-DMA, BEMA e EG-DMA. E eles ajudam a determinar as propriedades físicas e mecânicas do material. Para o melhor desempenho clínico, as resinas são incorporadas modificadores de cores, porque garantem a naturalidade do material, também ativadores e iniciadores, que permitem a polimerização do material, e alguns inibidores, porque aumentam a durabilidade da resina e também permitem que elas não endureçam antes da hora correta de manuseio e trabalho. E assim, fica entendido que todos esses materiais trabalham juntos para garantir um material resistente, confiável e estético, que permite que as pessoas façam restaurações posteriores e também anteriores com a utilização do mesmo. Oi, gente! Bom, meu nome é Isabela e eu vou dar continuidade ao que a Lavínia falou sobre a composição das resinas compostas. Bom, vamos começar primeiramente pelo primeiro componente, que é a carga inorgânica. Bom, ele aumenta a resistência mecânica da resina, ele melhora sua estabilidade dimensional, ele controla sua viscosidade e ele garante a radiopacidade. Ou seja, esses fatores, eles facilitam na visualização de restauração em radiografias. Bom, agora a gente vai falar sobre o segundo componente, que é o agente de união, como, de exemplo, o silano. Bom, a sua função é unir quimicamente a matriz orgânica às partículas sem carga, ou seja, sem essa ligação, o material seria frágil. Então, o silano ele é fundamental para a integridade e durabilidade da sua restauração. Agora a gente vai falar, por fim, sobre os iniciadores. Bom, eles são responsáveis por ativar a polimerização, seja tanto quimicamente quanto por luz, e esse processo ele endurece a resina e permite com que ela funcione como um material restaurador. E só uma dica em que eu aprendi na clínica e escola, que eu faço parte do projeto Sabiá, de dentística, ou seja, usa muita resina, que a luz da própria cadeira odontológica, ela pode endurecer a sua resina e muita gente perde o material por conta disso, porque
coloca a luz lá e durante a restauração ela endurece mais rápido do que deveria e acaba atrapalhando, né, no melhor resultado. Agora, juntos, esses três componentes, eles garantem um material de alta performance, com resistências de estabilidade e uma boa estética. Olá, eu sou Isadora e também falando sobre resina composta, eu vou ressaltar algumas de suas indicações. Bom, a resina composta, ela é um material restaurador que é amplamente utilizado na odontologia, né, devido à sua boa adesão ao substrato dentário, por ter uma boa versatilidade clínica e por ter um excelente resultado visual. Após falar algumas qualidades da resina composta, eu vou destacar agora as suas principais funções. Bom, a resina composta, ela pode ser utilizada em restaurações estéticas em dentes anteriores, posteriores. Elas podem ser utilizadas no fechamento de diastemas e na execução de restaurações diretas e indiretas. Também ser utilizada no forramento de cavidades, para a confecção de facetas, no reparo de restaurações que já são existentes e também no selamento de fósforos e fissuras. Além disso, ela pode ser empregada como núcleo de preenchimento na colagem de braquetes ortodônticos e na formulação de cimentos resinosos. Então, essas indicações reforçam o papel como um material restaurador, conservador, que ele seja eficaz e esteticamente favorável na prática clínica. Oi gente, meu nome é Ana Luísa. Eu vou dar continuidade ao trabalho falando sobre as vantagens e desvantagens do uso da resina composta, que é um material muito utilizado na odontologia porque oferece várias vantagens. A principal delas é que ela permite um preparo bem conservador, ou seja, o cirurgião dentista remove só a parte realmente afetada do dente. Isso ocorre porque a resina adere ao esmalte e à dentina com a ajuda do sistema adesivo. Então, não precisa desgastar o dente inteiro para criar retenção mecânica, como acontece com outros materiais. Além disso, ela também costuma ser mais barata que as opções cerâmicas, é rápida de manusear e tem uma estética excelente, já que imita bem a cor do dente natural. Além disso, tem uma adesão muito boa, o que ajuda na durabilidade da restauração. Mas também tem algumas desvantagens, né? Como todo material. A resina depende muito das condições do dente e da higiene do paciente. É um material sensível à técnica, então a habilidade profissional influencia muito no resultado satisfatório. Com o tempo, pode sofrer alterações estéticas, como perda de brilho ou manchamento, e é por isso que exige manutenção, como os polimentos periódicos. E em pacientes com bruxismo, ela pode desgastar ou fraturar mais facilmente. Bom, meu nome é Eduarda e eu vou começar falando sobre a classificação das resinas de acordo com o tamanho das partículas. Bom, o tamanho das partículas ele é um fator que interfere diretamente em diversas características das resinas, como, por exemplo, resistência, polimento e acabamento da nossa superfície. O primeiro tipo de classificação são as resinas macroparticuladas. As resinas macroparticuladas são resinas que, como o próprio nome já diz, têm partículas grandes. E essas partículas grandes é o que fazem a nossa resina ter uma baixa resistência, uma baixa facilidade de polimento e um pior acabamento do nosso resultado final. Diferente delas, nós temos as microparticuladas. As microparticuladas são partículas menores, o que, apesar de ainda assim terem uma baixa resistência, elas têm uma maior facilidade de polimento e acabamento. Também temos as microhíbridas e ahíbridas, e as duas são a junção de diferentes tipos de tamanhos de partículas, que também dão uma boa resistência e um bom acabamento da nossa superfície. Também temos as nanoparticuladas. As nanoparticuladas são partículas ainda menores do que as micro, em até 10 vezes. E por elas serem ainda menores, elas dão uma excelente resistência, uma excelente facilidade no acabamento da nossa superfície. E também uma ótima facilidade de polimento. Por último, nós temos as nanohíbridas. As nanohíbridas são a junção das nanoparticuladas com as híbridas. E elas são muito pequenininhas e são muito utilizadas no mercado hoje em dia por apresentarem uma excelente resistência, uma excelente durabilidade e uma excelente facilidade no acabamento. Por último, resumidamente, o tamanho das partículas ele é um fator que, além de interferir diretamente
na classificação, né, das nossas resinas, eles classificam o tamanho delas, porque quanto menor for a nossa partícula, maior vai ser a facilidade de acabamento, maior vai ser o polimento da nossa superfície. E quanto maior for a divergência de tamanhos dessas partículas, maior vai ser a resistência da nossa resina. Olá, meu nome é Lívia e eu vou dar continuidade ao nosso tema falando sobre 2 pontos essenciais nas resinas compostas, a viscosidade e o tipo de ativação. As resinas de baixa viscosidade são mais fluidas e possuem menor carga inorgânica, por isso elas se adaptam muito bem a áreas de difícil acesso, são usadas como selantes e também para pequenos reparos. As resinas de média viscosidade são as mais versáteis. Elas possuem uma boa esculpibilidade e um equilíbrio interessante entre manuseio e resistência, podendo ser usadas tanto em dentes anteriores quanto posteriores. Já as resinas de alta viscosidade são aquelas que apresentam maior teor de carga. Elas possuem maior resistência ao desgaste e menor contração de polimerização. São úteis em restaurações de dentes posteriores e incrementos maiores. Agora falando sobre os tipos de ativação, a maioria das resinas atuais são fotoativadas, ou seja, elas endurecem na presença de luz azul. Dessa forma, elas permitem um controle do tempo de trabalho e polimerização previsível. As resinas quimicamente ativadas ou autopolimerizáveis dependem da mistura entre base e catalisador, não sendo necessário a presença de luz. Dessa forma, elas são uma boa alternativa em trabalhos onde a luz não alcança. E temos também as resinas de ativação dual. Elas combinam reação química e luz. Dessa forma, permitem a polimerização até em áreas profundas e sombreadas, sendo muito utilizadas em acimentação de pinos e restaurações indiretas. Para finalizar, vale lembrar que a escolha da viscosidade e do tipo de ativação da resina composta deve considerar a localização da cavidade, a necessidade mecânica da restauração e a profundidade que a luz consegue. Quando falamos sobre resina composta na odontologia, precisamos entender que seu desempenho clínico está diretamente ligado a um conjunto de propriedades que influenciam desde a durabilidade até a estética da restauração. Essas propriedades podem ser organizadas em 3 grupos diferentes. A primeira propriedade é a propriedade física, e suas principais características são sobre a contração de polimerização, que interfere na adaptação marginal, sorção de água e solubilidade, que impactam na estabilidade do material no meio bucal, radiopacidade, essencial para diagnóstico radiográfico, estabilidade de cor, importante para a longevidade da estética. A segunda propriedade é a propriedade mecânica. E seus pontos principais são a resistência, à compressão na hora da mastigação, enfim. Resistência à flexão e módulo de elasticidade, que determinam a capacidade da resina de suportar deformações. E resistência ao desgaste, crucial de restaurações em áreas de alto contato. E a terceira propriedade é a propriedade óptica. E seus pontos principais são a translucidez e a opacidade, necessários para reproduzir diferentes regiões do dente, fluorescência, que permite comportamento semelhante ao do esmalte sob a luz UV, e opalescências e contra-opalescência, responsáveis por efeitos de profundidade e naturalidade, trazendo mais naturalidade para o dente. Além dessas características intrínsecas, para devolver estética ao elemento dental, o profissional precisa dominar os 3 pilares da teoria da cor, que é a matriz, valor e o cromo. A matriz identifica a cor principal, distinguindo as famílias A, B, C e D. O valor determina o grau de luminosidade, sendo o aspecto mais perceptível e decisivo do trabalho, do resultado. E o croma corresponde à saturação da cor, ou seja, o quanto ela é intensa. Com o entendimento desses fatores, o dentista consegue selecionar a resina mais adequada e reproduzir o aspecto natural dos tecidos dentários, garantindo restaurações estéticas, funcionais e duradouras. Eu sou a Giovana e eu vou falar sobre as propriedades da resina composta. Que com o passar do tempo, as resinas compostas elas passaram por grandes evoluções, principalmente no tamanho da partícula de carga. Essas partículas elas foram ficando cada vez menores e isso foi decisivo para que o material se tornasse indicado para o uso universal,
permitindo restaurações estéticas e resistentes em diferentes regiões da boca. Essas melhorias elas também influenciaram diretamente as técnicas restauradoras, que hoje contamos com materiais que permitem incrementos maiores de resina em um único passo, o que ajuda muito na otimização do tempo clínico. Em vez de aplicar várias camadas finas, o dentista ele consegue trabalhar com porções maiores do material, que mantém a qualidade da restauração. E além disso, existem técnicas que utilizam resinas mais fluidas para nivelar a cavidade, que ajuda a selar os tubos dentinários e reproduzindo bastante a sensibilidade pós-operatória. Depois disso, o profissional entra com a resina mais firme, própria para esculpir a anatomia do dente com precisão. Também permanece em uso a técnica tradicional de estratificação, que utiliza camadas de resina fotopolimerizável para reproduzir detalhes estéticos como cor, translucidez e forma. E toda essa variedade de materiais e técnicas permite que o cirurgião dentista escolha a melhor abordagem para cada caso e garante resultados mais previsíveis, estéticos e duradouros. Meu nome é Alice e eu vou falar sobre as fases de reação química da resina composta. As fases de reação química da resina composta possuem 3 principais, que é a iniciação, a propagação e a terminação. Durante a iniciação, ela se difere quando é uma resina química e quando é uma resina fotopolimerizável. Em uma resina química, o iniciador, que é o peróxido de benzoíla, ele é clivado e forma 2 radicais livres. Já quando é uma resina fotopolimerizável, a luz azul ativa o fotoiniciador, que é a canforquinona, e a canforquinona faz com que haja a clivagem da amina terciária, gerando assim um radical livre. Depois dessa fase, nós temos a fase de propagação. A fase de propagação é a fase onde há adição sucessiva de unidades monoméricas na extremidade da cadeia. Assim, a cadeia ela vai ficando maior e vai aumentando seu peso molecular. Depois da fase de propagação e, por fim, nós temos a fase de terminação. A fase de terminação, ela acontece quando o radical livre, ele se torna um grupo estável. E assim, a finalização da reação em cadeia. Então, para resumir o que a Alice falou, quando a gente fala de reação de polimerização da resina composta, nós estamos basicamente descrevendo como que aquele material pastoso se transforma num sólido resistente dentro do dente. E esse processo ocorre em 3 momentos principais. Primeiro vem a fase de indução. É como se a resina tivesse adormecida, até que o ativador, que normalmente é o fotopolimerizador, desperta as moléculas iniciadoras. E quando isso acontece, essas moléculas se quebram e geram radicais livres. E esses radicais livres são extremamente reativos. Eles são os principais responsáveis por dar o pontapé inicial no início de toda a reação. E a partir daí nós entramos na propagação, que é uma reação em cadeia. E esses radicais livres começam a atacar as ligações duplas dos monômeros, abrindo essas ligações e transformando cada monômero em um novo radical. Ou seja, cada unidade que reage passa a reagir com a próxima e assim sucessivamente, formando cadeias cada vez maiores. É uma reação que cresce sozinha enquanto tiver monômero disponível. E esse processo continua até os 2 últimos radicais se encontrarem. E quando isso acontece, eles se encontram e neutralizam a cadeia. E assim, finalizando a etapa chamada terminação. E é nesse momento que o material deixa de ser pastoso para poder adquirir finalmente a sua resistência final. E agora, junto com isso, existe um fenômeno super importante chamado contração de polimerização. E nela, como as moléculas precisam se unir muito para poder gerar a cadeia, o material acaba reduzindo de volume. Então, quanto maior a quantidade de matriz orgânica e quanto mais curtas forem as moléculas desse monômero, maior tende a ser essa contração, justamente porque são necessárias mais ligações para poder formar o polímero final. E por que esse processo é tão importante? Justamente porque quando mal polimerizado, esse material vai gerar muitos monômeros residuais, além de baixa resistência mecânica. E por isso, a técnica correta da fotopolimerização é essencial para garantir a longevidade e a segurança na restauração.